A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas e adulto da CPAD, da Escola Dominical, nesse primeiro trimestre de 2023, onde estamos estudando a respeito do avivamento. O tema, dessa lição, dessa revista, desse trimestre, é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos hoje estudando a lição de número 9, já estudamos 8 lições, elas estão gravadas na playlist do primeiro trimestre de 2023. Os irmãos que porventura perderam alguma aula, não puderam ir até a igreja, ou então assistem aqui no canal, nos acompanham e perderam alguma das aulas, podem retornar e estar aí assistindo para ser edificado na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E hoje estaremos estudando a lição 9, que será estudada presencialmente nas igrejas, na escola dominical, no domingo, dia 26 de fevereiro de 2023, e tem o título, o avivamento pentecostal no Brasil. Na lição passada, nós estudamos a respeito do avivamento espiritual no mundo, não necessariamente aí relacionado ao movimento pentecostal. Hoje estaremos falando do movimento pentecostal. Mais especificamente, estaremos falando do avivamento pentecostal, a sua chegada e o seu desenvolvimento nas terras brasileiras. Então nós iremos ver aí o avivamento promovido pelo movimento pentecostal no Brasil. E o texto áureo que está em Atos, no capítulo 19, os versículos 5 e 6, inclusive fazem parte da leitura bíblica em classe, que está em Atos 19, dos versículos 1 ao 7. Os irmãos também fazem aí a leitura, mas a gente vai ler no decorrer da lição aqui esse texto, muito importante para o desenvolvimento da aula de hoje. E os versículos 5 e 6 do capítulo 19 de Atos diz o seguinte: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então a gente vai falar a respeito aqui dos diferentes batismos que a Bíblia nos mostra, e estaremos falando a respeito deles na aula de hoje, mostrando o que cada um significa. A verdade prática nos diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Então veremos aqui que o que Deus fez através dos missionários que foram enviados aqui no Brasil, como foi que isso cresceu, as características desse movimento pentecostal que produziu um grande avivamento nas terras brasileiras. Então nós iremos ver que Deus, ele continua o mesmo, e ele mais uma vez pode derramar o seu poder sobre o seu povo. Como nós temos falado aqui ao longo das lições, precisamos de um avivamento da parte de Deus para que possamos estar prontos, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. É imprescindível que a igreja ela esteja avivada para que ela possa subir no arrebatamento da igreja. Então, aqui, como eu já falei, a leitura bíblica em classe está em Atos 19, capítulo 19, os versículos 1 até o versículo 7. E aqui nós iremos falar hoje a respeito do avivamento produzido pelo movimento pentecostal. E é importante a gente entender que o movimento pentecostal, ao longo da história, ele vem sofrendo aí diversos ataques, tentando enfraquecer a identidade pentecostal. Desde quando houve ali em Pentecostes, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, onde ali houve o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, já iniciaram ali ataques ao movimento pentecostal. Então a gente vê que podemos dividir em alguns grupos. O primeiro grupo, isso a gente já viu em aulas passadas, nós falamos a respeito disso. Há um primeiro grupo que é aquele que não acredita na validade e na atualidade dos dons espirituais. Não acredita que há dons espirituais. Acham que isso aí é invenção, é histeria, é uma loucura. E zombam até do Pentecostes, do batismo no Espírito Santo.
Há outros, né? Outro grupo é aquele grupo de cessacionistas. São aquelas pessoas que até acreditam na validade, realmente aconteceu, mas é algo que ficou no passado, não é atual. Então não acreditam no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais se manifestando no meio da igreja. Dizem que foi algo restrito ali ao tempo dos apóstolos. E há um terceiro grupo, que é aquele grupo que acredita na validade, acredita na atualidade do batismo no Espírito Santo, mas não acredita no falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Os pentecostais clássicos, eles acreditam que há a validade, a atualidade do batismo e também na evidência inicial do falar em línguas, né, o falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Nós, pentecostais da Assembleia de Deus, acreditamos nisso, no falar em línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, né, de acordo com ali os trechos que há em Atos dos Apóstolos. E aqui nós vemos que mesmo em meio às perseguições ao longo da história da igreja, Deus ele tem derramado o seu poder sobre o seu povo, tem batizado no Espírito Santo e tem também distribuído ali os seus dons espirituais no meio da igreja. A gente vê, por exemplo, aqui no livro de Antônio Gilberto, Verdades Pentecostais, como obter e manter um genuíno avivamento pentecostal nos dias de hoje, né? Esse livro aqui, Verdades Pentecostais, que é a capa nova, né? Algumas pessoas têm ele aí com uma capa antiga, né? Essa capa aqui é uma capa mais nova, atualizada, mas o conteúdo do livro é o mesmo, né? E aqui a gente vê que ele trata justamente, no capítulo 2, a respeito de avivamentos através da história. Ou seja, Deus ele tem derramado o seu Espírito Santo, Deus ele tem batizado no Espírito Santo a sua igreja ao longo da história, com a evidência inicial do falar em línguas, e tem distribuído os seus dons espirituais à igreja. Deus nunca cessou o derramamento do seu Espírito Santo. Não é algo que ocorreu no início da igreja e depois só foi acontecer ali naquilo que se deu como movimento pentecostal, né? Ali, como nós falamos na aula passada da Rua Azusa, não. Deus, ele ao longo da história, há várias referências a isso que Deus tem derramado do seu Espírito Santo. Então aqui no capítulo 2 do livro Verdades Pentecostais, de Antônio Gilberto, publicado pela CPAD, ele traz, por exemplo, aqui nos séculos 2 e 3, personagens que falam a respeito do falar em línguas, que eram batizados no Espírito Santo, falavam em línguas e tinham dons espirituais. Aqui ele traz o exemplo de Irineu, de Justino Marte, também traz o exemplo de Orígenes. Aqui nos séculos 4 e 5, traz o exemplo de Crisóstomo, de Agostinho de Hipona. Na Idade Média, ele traz aqui o exemplo dos valdenses e dos albigenses, que eram dissidentes ali da igreja romana, né? Separaram da igreja romana. E há aí, os historiadores, eles afirmam que havia entre eles pessoas batizadas no Espírito Santo que falavam em línguas. E aqui nós vemos, já após ali a Reforma Protestante, né? A partir da Reforma Protestante e após o caso ali de Lutero, os anabatistas da Alemanha, estou citando aqui só os nomes, né? No livro, aqui Verdades Pentecostais, de Antônio Gilberto, ele traz, falando, né, a respeito disso, mostrando também as referências, né? As referências disso daqui. Aqui o caso dos huguenotes, os quakers, os shakers, né? Então aqui a gente vê o caso também de John Wesley. Então há nesses aqui que eu citei, referências de pessoas, né, que ali foram batizadas no Espírito Santo e que falavam em línguas. Isso ao longo da história. Ou seja, não foi apenas ali no início, depois foi acontecer no chamado, né, movimento pentecostal no século XX. Não, ao longo da história da igreja há registros históricos de que Deus ele vem batizando, né, os irvingitas, D.L. Moody, né? Então há diversos aqui exemplos, né, de batismo que ocorreram ao longo da igreja. E na aula passada nós estudamos a respeito do avivamento, o avivamento espiritual no mundo, e nós falamos ali a respeito do movimento pentecostal nos Estados Unidos, né? E ali nós também ressaltamos, né, que esse movimento ele não ficou restrito apenas aos Estados Unidos, ele ocorreu
em várias partes do mundo. Citamos até aqui o livro, né, de José Gonçalves, a Glossolalia, a Formação das Assembleias de Deus, um resgate histórico da soteriologia e pneumatologia no início do movimento pentecostal. E aqui ele traz, né, diversas figuras já na capa, né, mostrando. Ele traz aqui Parham, Duran, Seymour, Wingren, né? Traz também de Rietstrom. E aqui ele mostra, né, traz vários personagens que foram importantes na construção da doutrina que hoje nós temos consolidada das Assembleias de Deus. Então ele traz aqui o ponto de vista de cada um, os aspectos, né, soteriológicos e pneumatológicos de cada um desses daqui, que foram importantes para a construção da doutrina, das verdades pentecostais que hoje nós temos na Assembleia de Deus. Então é um livro muito importante, esse livro do José Gonçalves, é um livro novo, né? Eu adquiri ele recentemente, já dei aqui uma lida, e realmente ele traz aqui, né, trechos desses personagens, né, que eles escreveram e nos deixaram seus pensamentos, né, e como esses pensamentos influenciaram na construção da doutrina pentecostal das Assembleias de Deus. Então a gente vê que é um livro realmente muito importante, né, quem puder adquirir. E aqui ele traz, né, mostrando na América do Norte, né, nos Estados Unidos, mostrando na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e também na Escandinávia, né? Então, em locais diferentes, mostrando ali como é que eles pensavam a respeito da salvação e a respeito do Espírito Santo. Então a gente vê que no caso dos Estados Unidos, por exemplo, Deus usou ali diversos personagens, como foi o caso, por exemplo, de Charles Fox Parham. Nós falamos a respeito na aula passada, então hoje aqui eu vou dar só uma pincelada, né? Ele que fundou ali o movimento de fé apostólica, construiu para o ensino de obreiros leigos, né, para pudesse desenvolver ali a obra do Senhor, o Instituto Bíblico Bethel College, ali em Topeka, no Kansas, e ali naquele instituto eles começaram a estudar o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E ali eles começaram a buscar o batismo no Espírito Santo. E Deus batizou muitas pessoas ali naquele instituto, né? Pessoas que buscaram, pessoas que estudaram a doutrina do batismo no Espírito Santo, acreditaram que Deus podia batizar no Espírito Santo e receberam o batismo no Espírito Santo da parte de Deus. Então a gente vê que muitos foram alcançados pelo batismo ali, e ali deu-se ali início ao movimento pentecostal do século XX. E a gente vê, então, o caso ali de William Seymour, né? William Joseph Seymour, ele foi ali para aquele instituto, participou, nós vimos na aula passada, começou a pregar, a falar a respeito do batismo no Espírito Santo, não era ainda nem batizado no Espírito Santo, mas já tinha acreditado, começou a pregar a respeito desse batismo, depois buscou e Deus foi lá e batizou ele, Jesus batizou ele no Espírito Santo, e ali, né, ele começou a pregar ali na sua rua, depois a casa dele acabou não comportando as pessoas que iam ali ouvir a mensagem, e depois ele abriu a igreja na conhecida Rua Azusa, né? Rua Azusa 312, ali em Los Angeles, e fundou ali a igreja, né? Missão Evangélica da Fé Apostólica, né? Então ali a gente vê que ali foi realmente, né, o ápice do movimento pentecostal no século XX, né? Muitas pessoas passaram ali pela Rua Azusa e foram para outros países levando a doutrina pentecostal para aqueles países, e muitos foram alcançados através desse movimento pentecostal ali na Rua Azusa. E aí, um dos que passou por ali foi justamente William Duran. William Duran, ele que foi batizado na Rua Azusa em 1907 com o Espírito Santo, e ali a gente vê que foi ele quem teve o contato com os missionários suecos, né? Gunnar Wingren e Daniel Berg. Veja, Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles não participaram do movimento na Rua Azusa. Eles não foram ali para a Rua Azusa, não foram batizados no Espírito Santo ali. Eles tiveram contato com William Duran, que foi batizado lá na Rua Azusa, né? Então a gente vê que William Duran, na verdade, ele teve uma grande influência sobre os missionários suecos, mais especificamente sobre ali Gunnar Wingren,
onde eles influenciaram bastante na doutrina pentecostal que foi trazida. Ele influenciou bastante, na verdade, né, William Duran, na doutrina pentecostal que foi trazida para cá, para o país. A gente vê que inicialmente ele influenciou o Narvingren, né, justamente na questão da doutrina das línguas como uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Era algo que ele conversou ali com o Narvingren, ele acreditou na doutrina do batismo no Espírito Santo, Deus batizou ele e ele ali ficou firme, né, acreditando que... Porque existiam outras pessoas que não acreditavam na doutrina das línguas como evidência inicial. Mas ele ali, vendo biblicamente, acreditou na doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Outro ponto também que a gente vê aqui é que Duran, né, foi justamente na igreja que ele pastoreava ali em Chicago, né, que Daniel Berg e Gunnar Wingren eles foram consagrados, né, para serem enviados para cá, para o Brasil. E também, né, no caso da nomeação da igreja, né, quando chamaram de Assembleia de Deus, aqui a gente vê isso no Diário do Pioneiro, né, onde ali Gunnar Wingren ele diz que se baseou no nome que Duran deu para a sua congregação, lá nos Estados Unidos, na Assembleia de Deus. E aí ele deu o mesmo nome para a igreja aqui no Brasil, né, chamou de Assembleia de Deus. Então teve grande influência na doutrina pentecostal que foi trazida para cá, para o nosso país. A gente vê que Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, dois suecos que trouxeram o movimento pentecostal para o nosso país, eles saíram, né, da Suécia para os Estados Unidos ainda novos, em busca ali de emprego, de trabalhar. Estava tendo uma grande crise financeira ali na Europa. E em 1902 veio, né, Daniel Berg, ainda com 18 anos, ele viajou para os Estados Unidos em busca de emprego. E Gunnar Wingren foi em 1903, né, para os Estados Unidos. A gente viu que Gunnar Wingren ele começou ali trabalhando em alguns lugares e se formou, né, fez um curso ali no Seminário Teológico Sueco da Igreja Batista e se formou no ano 1909. E ali ele foi designado para pastorear uma igreja, a Igreja Batista Sueca no estado de Michigan. E aqui a gente vê que lá na igreja eles queriam enviar ele para a Índia. Só que aí Gunnar Wingren ele não sentiu ali uma paz com aquilo. Sentiu que não era de Deus. E ali ele se dirigiu à igreja e disse que não estava em paz com aquilo ali e que não sentiu que não era da parte de Deus ele ser enviado ali para a Índia, né? Então ele acabou ali até terminando, né, o seu noivado que ele tinha na época. E aí a gente vê que ele foi para uma conferência ali em Chicago, onde ele foi batizado no Espírito Santo e acabou sendo forçado a sair da igreja que ele estava, pelos irmãos, porque eles não acreditavam na doutrina do batismo no Espírito Santo. E ali ele procurou outra igreja e foi para a igreja Batista de South Bend, ali no estado do Indiana. E justamente essa igreja Batista ela se tornou depois uma igreja pentecostal, né? E ali foi onde ele se encontrou numa conferência, né, com Daniel Berg. E ali eles começaram a conversar, né, a respeito dos planos de Deus ali para a vida deles. E ali eles começaram a orar para saber para onde Deus queria enviá-los, para onde Deus queria que eles fossem. E ali, né, Deus ele falou com eles, né, com Daniel Berg, com Gunnar Wingren, e disse a eles, né, para onde eles deveriam ir, para um local chamado Pará, que inicialmente eles nem sabiam onde era, né? Então foram pesquisar, viram ali no mapa onde era o estado do Pará, viram que era no Brasil e decidiram vir, né? O caso de Daniel Berg, né, ele viajou lá para os Estados Unidos e começou ali trabalhando, né, fazendo alguns serviços, se formou ali como fundidor, né, para trabalhar na área de fundição e trabalhou, né, um certo tempo na indústria de fundição, foi novo ali para os Estados Unidos e retornou depois para a Suécia, onde ele teve contato com Levi Petrus, né, que é um personagem também bastante importante na história das Assembleias de Deus. E a gente vê que ali ele aprendeu a respeito da doutrina do batismo com o Espírito Santo, justamente com esse seu amigo de infância, com o pastor Levi Petrus, né, que inclusive está até aí também os aspectos pneumatológicos, soteriológicos de Levi Petrus nesse livro aqui de José Gonçalves, né, que eu mostrei para os irmãos. E aqui a gente vê que ele acreditou, ele viu que ali era algo novo, né, para ele. Ele falou, né, escreveu, né, falando ali que era uma doutrina nova, que ele não tinha conhecimento.
E ele acreditou naquela doutrina, acreditou que Deus ele ainda batiza no Espírito Santo, que é algo que Deus tem para a atualidade, e orou a Deus pedindo para que o batizasse no Espírito Santo. E ali, quando ele estava voltando para os Estados Unidos, Deus o batizou no Espírito Santo. Deus batizou ele com o Espírito Santo, e ali ele começou a ser cheio do Espírito Santo, e aquilo ali fez uma mudança na vida dele, porque ele começou a pregar com mais ousadia, falar da obra salvadora do Senhor Jesus com mais ousadia. Deus começou a usá-lo poderosamente. E aqui a gente vê que esses dois missionários, então, eles vieram para o Brasil, chegaram em Belém do Pará, no ano de 1910, 19 de novembro de 1910, e chegaram sem conhecer ninguém, sem falar português, desceram ali, isso numa maior dificuldade, né? Não tinham muitas condições. Hoje em dia você vê os missionários, para serem enviados, tem todo um cuidado, né? De saber para onde estão indo, para saber, né, ali se vai ter como sustentar. Tem todo um cuidado especial. Ali não, ali eles vieram mesmo de qualquer jeito, né? Não tinha muita condição, não tinham conhecimento da língua, não se prepararam para isso daí, né? Hoje em dia tem toda uma preparação, né, para enviar, o que não é errado, né? Mas naquela época não existia essa preparação para isso, né? Deus foi ali, mandou eles vieram como estavam, né? E Deus usou grandemente ali eles aqui. E eles chegaram, pararam ali numa praça, né? Oraram e viram a situação, muitas pessoas doentes, a pobreza, né? Saíram lá dos Estados Unidos, pessoas com mais condições, e chegaram logo no estado do Pará, né? Estado do Pará, na região norte do país, realmente naquela época, né? Uma decadência, né? Uma pobreza extrema, as pessoas iam ali atrás de trabalho, né? Atrás de trabalho para poder conseguir uma oportunidade de ocorrer na vida. As pessoas iam para a região norte em busca de trabalhar, e muitos adquiriam doenças, outros ficavam na miséria, ali naquele lugar, não tinham como retornar para o seu lugar de origem. E eles presenciaram tudo isso daí, né? E ali a gente vê que eles estavam lá na praça, passou algumas pessoas que falavam inglês, conseguiram se comunicar, perguntaram se eles já tinham para onde ir, levaram eles para o hotel em que eles estavam, e ali eles conseguiram encontrar uma pessoa que também falava inglês, levou eles até um irmão, esse irmão apresentou para o pastor da igreja batista, e eles passaram a morar ali num porão, na igreja batista, né, um porão da igreja, né, um local frio, né, um local escuro, mas era o que tinha ali para eles naquele momento, né? E eles no dia a dia começaram a conversar com os irmãos que já eram crentes aqui no país, e ali eles começaram a falar da doutrina pentecostal, mostrando que Jesus ainda tem essa promessa do batismo no Espírito Santo, era para os dias atuais, que Jesus ainda batizava no Espírito Santo. Então essa foi o início, né, a chegada da doutrina pentecostal no nosso país, né, ali em Belém do Pará. Eles passaram alguns meses pregando, né, e aqui a gente vê no tópico 1 justamente, né, o autor traz um movimento de atos se repete no Brasil, né, e aqui a gente vê que com a chegada, né, desse movimento pentecostal, trazido ali, onde Deus usou aqueles missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, Deus trouxe um grande avivamento para o país. Deus trouxe um grande avivamento para o Brasil. E aqui é importante a gente ressaltar que haviam os crentes, né? Haviam os crentes de outras denominações, de igrejas aí reformadas, né? Igreja batista, igrejas presbiteriana, igreja metodista. Já existiam os crentes aqui no nosso país. Então foi para esses crentes que eles trouxeram a doutrina pentecostal, justamente porque eles já eram salvos e por já serem salvos podiam receber essa promessa do batismo no Espírito Santo. Veja, a promessa do batismo no Espírito Santo é para quem já é salvo. Então eles trouxeram e começaram a falar ali com as pessoas. Nada que impedisse de alguém aceitar a Cristo e receber o batismo no Espírito Santo. Mas aqueles que já eram salvos, que já tinham aceitado a Cristo, eles chegavam e falavam que eles podiam receber também ali o batismo no Espírito Santo, né? Veja, já eram pessoas salvas em Jesus. E é importante a gente ressaltar isso. O autor traz até aqui no tópico 2, né, quando ele fala da plenitude do batismo, da plenitude do Espírito, né? Então essas pessoas elas já eram salvas em Cristo, mas eles ainda não viviam a plenitude do Espírito Santo.
tudo o que Deus tinha para a vida deles. Veja, é importante a gente falar a respeito disso, porque a gente já falou até em aulas passadas, mas retomar aqui hoje. Existe o batismo do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo, no momento em que você se converte, no momento em que você se arrepende dos seus pecados, aceita Cristo, você é imerso no corpo místico de Cristo, a igreja. Isso é o batismo do Espírito Santo, que ocorre no momento da conversão. Então, o que acontece? Quando você aceita Cristo, você é justificado, você é regenerado e você é posicionalmente, né, santificado, que é chamado santificação posicional, você é tornado santo. Nesse momento é o momento que você aceita Cristo. Isso é obra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a experiência da salvação. No momento em que eu aceito a Cristo, eu já sou salvo. Infelizmente, muitas pessoas ao longo da igreja, elas criaram a ideia de que tem a questão da segunda bênção, terceira bênção, mas aqui especificamente para a gente falar é a ideia de que o batismo no Espírito Santo era imprescindível, necessário para a salvação. Isso não é biblicamente correto. É importante a gente falar a respeito disso. Porque aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, elas já têm o Espírito Santo em suas vidas. O batismo no Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder. É como Jesus fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né, que eles seriam revestidos de poder do alto. Esse revestimento de poder é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele não é para salvação. Ele é para aqueles que já são salvos. Então, o batismo do Espírito Santo, que é no momento da conversão, esse é para salvação. Esse é devido, ali consequência, né, da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Nós só precisamos disso para ser salvo. Quando falamos no aspecto soteriológico, no aspecto da salvação, nós precisamos somente do batismo do Espírito Santo. E isso já nos sela para a salvação. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Ele não é aquele selo da salvação. O batismo no Espírito Santo. O que nos sela, o que nos dá, o que nos garante a salvação é aceitar a Cristo. Aceitando a Cristo, aí sim, essa é uma experiência, uma primeira experiência, e uma experiência seguinte, a aceitação de Cristo ao batismo do Espírito, é a experiência do batismo no Espírito Santo, derramamento de poder do alto. É importante a gente falar a respeito disso. Estou repetindo bastante aqui a respeito desse assunto, mas é porque é importante a gente saber disso. Infelizmente, muitas pessoas falam por aí, e isso prejudica muitos, porque acreditam, veja, devemos buscar o poder do alto. Mas muitos que não são batizados no Espírito Santo, mas que aceitaram a Cristo, já têm a salvação garantida nas suas vidas. Mas como estamos falando aqui hoje, é importante entender que se já somos salvos, podemos e devemos buscar revestimento de poder do alto. É isso que nós queremos falar aqui hoje. Por quê? Porque o movimento pentecostal, porque o batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, nesse caso aqui, indica, né, justamente que nós estamos mais fortalecidos, nós estamos mais preparados para realizar o serviço do Senhor. Foi para isso que Deus derramou o seu Espírito em nós, para que nós fôssemos fortalecidos, para que nós tivéssemos mais eficiência na execução da grande comissão. É isso que nós devemos pôr em nossas mentes. Entender isso daqui. Para não complicar, para não sair por aí espalhando inverdades e prejudicando pessoas, fazendo com que pessoas se preocupem, porque a pessoa fica preocupada, rapaz, eu não sou batizado no Espírito Santo. Quer dizer que eu não sou salvo? Quer dizer que eu não fui selado para a salvação? Não. Você aceitou a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, anda em espírito, veja, anda em espírito, tem o fruto do Espírito na sua vida, lá em Gálatas no capítulo 6, então você já é salvo. Mas veja, se você já é salvo, Deus tem o batismo no Espírito Santo para a sua vida.
Então peça a Deus. Acredite que Deus pode batizar. Que Deus batiza no Espírito Santo. Que Deus vai revestir você de poder do alto. Então tem que buscar, mas nunca confundir que o batismo no Espírito Santo é a salvação. É isso que nós devemos ter em mente. E é isso, por isso que o autor traz aqui Atos capítulo 19, versículos 1 ao 7, porque nessa passagem Paulo ele fala justamente com alguns irmãos ali em Éfeso, 12 varões que estavam ali, e aí diz, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, veja, já eram discípulos, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Isso porque naquela época ainda estavam ali se firmando na doutrina dos apóstolos. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então houve ali o batismo nas águas. Veja, eles acreditaram, já ali tinham sido no batismo de João, já tinham se arrependido dos seus pecados. Eles foram batizados em nome de Jesus, batismo nas águas, Veja, já eram pessoas que eram salvas, porque eles já tinham se arrependido dos seus pecados. Eles já tinham uma salvação nas suas vidas. Eles foram batizados nas águas ali em nome de Jesus. Esse batismo nas águas é algo simbólico. A gente vai já falar a respeito disso aqui. E em seguida, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Isso está na leitura bíblica em classe, Atos 19, do 1 ao 7. Então a gente vê aqui que eles já se arrependeram dos seus pecados, eram ali batizados no batismo de João, para o arrependimento de pecados. Foram batizados em nome de Jesus, o batismo nas águas em nome de Cristo, em nome de Jesus. E depois receberam o batismo no Espírito Santo. Eles creram naquilo que Paulo falou a respeito do Espírito Santo. Aqui não fala o que Paulo estava ali falando para eles, mas com certeza Paulo explicou o que era o batismo no Espírito Santo. Eles creram e Deus derramou ali do seu Espírito sobre a vida daqueles 12 varões. Então veja que há nessa diferença do batismo que ocorre no momento da citação, o batismo do Espírito Santo, tem o batismo nas águas e tem o batismo no Espírito Santo. Há essa distinção, que está bem clara aqui em Atos 19 e em outras passagens também no livro de Atos nós encontramos essas distinções. Então, aqueles que aceitaram a doutrina pentecostal trazida por Daniel Berg e por Gunnar Wingren, eles tiveram então ali um grande avivamento nas suas vidas. E aqui, como o autor se propõe a dizer, repetiu-se em terras brasileiras, o que ocorreu ao longo do livro ali de Atos dos Apóstolos. E a primeira pessoa batizada no Espírito Santo, em terras brasileiras, justamente no dia 8 de junho de 1911, 1h da madrugada, depois de orar muito, pedir ali a Deus, foi a irmã Celina de Albuquerque, foi batizada no Espírito Santo, e ali seguiu-se, outros batismos, Deus batizou um, batizou outro, e essas pessoas elas foram alcançadas pelo grande avivamento pentecostal da parte de Deus. E aqui no tópico 2, o autor traz justamente algumas características do movimento pentecostal. A gente vê aqui a pregação pentecostal, a perseguição, o crescimento, o poder de Deus sobre a igreja. São 4 características aqui que a gente vai falar a respeito, começando pela pregação pentecostal. Então a gente vê que é uma pregação baseada justamente ali em Atos 2, 38 e 39, a pregação de Pedro, ali a primeira pregação pentecostal. E aqui a gente vê alguns aspectos nessa pregação que foram trazidas para o Brasil, através do movimento pentecostal, por meio daqueles 2 missionários suecos. Diz assim, Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo,
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E aqui a gente vê então o arrependimento dos pecados. Isso, quando a gente se arrepende dos pecados, quando a gente se converte a Jesus Cristo, ocorre ali o batismo do Espírito Santo. Veja, não é necessário ter o batismo nas águas. O batismo do Espírito Santo, ele é antes do batismo nas águas. Então aqui primeiro, arrependei-vos. Quando se arrepende, ocorre justamente, isso é algo que ocorre no interior. Quando alguém está na igreja e levanta a mão dizendo que quer aceitar Jesus Cristo, antes dela levantar a mão, ela já se arrependeu, ela já se converteu, ela já foi ali, já passou pelo batismo do Espírito Santo. Ela já faz parte da igreja. Aquela oração que a gente faz quando a pessoa vem para frente e a gente ora, não é naquele momento que Jesus está perdoando os pecados dela. Jesus já perdoou os pecados daquela pessoa, porque ela, no seu íntimo, ela já passou pelo batismo do Espírito Santo. Se aquela pessoa se arrependeu, levantou a mão e ali ela morreu, ela já morreu salva. Nós oramos ali para apresentá-la diante de Deus, para diante dos homens ela confesse a Cristo. É para isso que nós oramos. Mas o arrependimento já foi gerado no interior, né? Do interior para o exterior. Então tem o arrependimento dos pecados, o batismo do Espírito Santo, e aí ele fala, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse batismo aqui é o batismo nas águas, que o Senhor Jesus tinha falado. Então esse batismo aqui, nas águas, ele simboliza o batismo do Espírito Santo. Então o batismo nas águas é algo simbólico, que mostra que a pessoa que foi batizada, que a pessoa que foi salva, a pessoa ela já foi batizada, já foi colocada no corpo de Cristo no batismo do Espírito Santo. Então o batismo nas águas, ele simboliza que aquela pessoa ela já morreu para o mundo e agora passou a viver para Cristo. Ela já passou pelo batismo do Espírito Santo, ela já faz parte da igreja. Ela está mostrando para as outras pessoas que ela já faz parte da igreja. Por isso, quando alguém ela aceita Cristo, ela é batizada nas águas, mostrando para as pessoas que realmente ela já se converteu. A verdade é que algumas pessoas eles são batizadas nas águas e elas não passaram, infelizmente isso acontece, elas não passaram pelo batismo do Espírito Santo. Elas não se converteram de verdade. Isso acontece algumas vezes. Infelizmente isso acontece. Mas o mais importante não é o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele não faz de você uma nova criatura. Veja, você se batiza nas águas porque é uma nova criatura. Porque já passou pelo batismo do Espírito Santo. O que salva não é o batismo nas águas, é o batismo do Espírito Santo. É o batismo espiritual, né? Aquele batismo quando a gente é colocado, inserido no corpo de Cristo. E aí ele fala, após esse batismo ali nas águas, em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que faz ali referência a todos, como ele diz no final, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Isso aqui a gente já falou em aulas passadas a respeito disso. Essa promessa diz respeito a todos quantos Deus chamar. Então está disponível para nós também. Porque quando ele diz aos que estão longe, longe fisicamente, geograficamente e temporalmente, também na dimensão do tempo, a todos quanto Deus chamar. Então a gente vê aqui que esse é o batismo no Espírito Santo. Então tem o batismo do Espírito Santo, no arrependimento dos pecados. Tem o batismo nas águas, simbolizando o arrependimento dos pecados, o batismo do Espírito Santo. E tem o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder que Deus tem para nós. Então aqui, isso daqui é a pregação pentecostal. E foi isso que também os missionários trouxeram. Começaram a falar. E aí a gente vê que o lema que era usado e é usado até hoje é que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para ir para o céu. Esse era o lema que é usado e ainda é. E é baseado justamente aqui nessa verdade pentecostal, né? Tudo aqui que tem ao longo de Atos dos Apóstolos, né? Ele salva, cura, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, justamente isso estava dentro das características do movimento pentecostal, batiza com o Espírito Santo, e ainda batiza com o Espírito Santo, e prepara o homem para ir morar no céu. E aí outra característica, né, além dessa pregação pentecostal, baseada na Bíblia, é a perseguição que havia ali
as pessoas que aceitavam essa doutrina. Perseguição por parte dos descrentes, aquelas pessoas que não entendiam ali e não gostavam dos crentes. Perseguição por parte dos católicos e perseguição também por parte dos protestantes, pessoas de outras denominações. E aí a gente vê diversos casos, né, que são contados aí de pessoas que eram expulsas de casa, pessoas que sofriam perseguição física também por parte desses três grupos, né, descrentes, de católicos, de protestantes. Irmãos que foram expulsos de suas igrejas, o autor até traz aqui o relato, né, dos irmãos ali já no Pará, que foram expulsos de suas igrejas por terem aceitado a doutrina pentecostal, a doutrina do batismo no Espírito Santo, ameaças de morte, pessoas que sofreram perseguições físicas, psicológicas, e isso ao longo da história das Assembleias de Deus no Brasil nós vemos esse tipo de coisa acontecendo. E aí casos de apedrejamento nas igrejas, né? Pessoas sendo discriminadas, chamadas aí por nomes pejorativos, né? Chamavam os irmãos, até diferenciava, né? Os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, os Bíblia, os capa verde, né? Os bodes, os fanáticos, né? Mas muito de fanático. Isso é claro que essas perseguições elas eram mais intensas antigamente. Hoje em dia é algo mais reduzido, é algo mais velado. Veja, a gente até estudou no terceiro trimestre do ano passado, 2022, as sutilezas de Satanás contra a igreja, né? E ele age justamente de forma ali sutil, né? Trabalha de forma sorrateira. E a gente vê aí diversas formas que ele se utiliza de perseguir a igreja na esfera social, na esfera religiosa. E essas perseguições, elas ocorreram contra o movimento pentecostal. Porque era da parte de Deus. Porque era o avivamento que Deus queria trazer para o Brasil. Era o avivamento que Deus queria trazer para a sua igreja. O derramamento de poder para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse avançar, para que almas pudessem se entregar para Jesus Cristo. Veja, como eu falei, o batismo no Espírito Santo não é para salvação. Ele é para quem já é salvo. Mas quando um salvo é batizado no Espírito Santo e é revestido de poder, ele tem sede, ele tem vontade de ganhar almas para Cristo. Veja, ganhar almas para Cristo no sentido de pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo convence o homem para que ele seja salvo na pessoa do Senhor Jesus. Então é importante a gente entender isso. A gente entender que esse movimento, ele sofreu perseguição porque era da parte de Deus. Porque foi Deus quem mandou. Se ele não fosse da parte de Deus, ninguém ligava. Ninguém estava nem aí. Mas por ser da parte de Deus, sofreu perseguição. Tanto dos de fora da igreja, como da Igreja Católica Apostólica Romana, como também dos próprios protestantes. Né? Muitos ali disfarçados, né? Lobos entre as ovelhas. Mas os que aceitaram ali de início a doutrina pentecostal eram os que estavam dentro das igrejas protestantes, que já haviam aqui. Eram pessoas já salvas, que ouviram, acreditaram que Deus tinha o batismo no Espírito Santo para elas, receberam essa doutrina e ali eles foram cheios do Espírito Santo, batizados do Espírito Santo, cheios do poder e começaram a pregar ali. E através disso houve o crescimento na igreja. Isso é importante, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque o avivamento, ele traz o crescimento para a organização, para a igreja local, né? A igreja local é a organização. Então, o avivamento, ele traz esse crescimento em quantidade mesmo de pessoas. Porque a gente fala muito do crescimento qualitativo, mas o avivamento, ele traz o crescimento quantitativo também. Porque ocorre, na verdade, o crescimento, né? Esse crescimento na igreja local, ele reflete o crescimento do organismo, que é a Igreja Universal, que é o corpo de Cristo. Então o organismo, ele só cresce se ele tiver vida. Qualquer organismo, ele só vai crescer, uma planta, um animal, ele só vai crescer se ele estiver vivo, se ele tiver vida. E a igreja, por ser um organismo, ela precisa estar viva para poder ter crescimento. E aí esse crescimento da igreja organismo reflete na organização, que é a igreja local. Então a Igreja Assembleia de Deus, por estar avivada pela doutrina pentecostal, ela cresceu bastante. Ela cresceu de forma acentuada. A gente vê que não foi um inchamento, como tem hoje em dia em muitas igrejas. As igrejas hoje em dia elas têm um inchamento.
pessoas entram, pessoas saem, a igreja ela incha. Mas ali não é um crescimento realmente, aquele crescimento ali não reflete o crescimento do organismo. São igrejas mornas espiritualmente. As pessoas só vão ali e depois saem, é um entra e sai da igreja, mas ali não há vida. Infelizmente, em muitos locais há um inchamento. Poucos são os que realmente são cristãos e precisam, então, do avivamento espiritual da parte de Deus para poderem ter vida e ter crescimento real, crescimento verdadeiro. Então, o movimento pentecostal ele se expandiu, se espalhou pelo Brasil, começou ali em Belém do Pará, depois foi para o Nordeste, voltou ali também para o Norte, isso ocorrendo concomitantemente, ali ao mesmo tempo, né? Primeiro foi no Pará, depois os irmãos que receberam essa doutrina pentecostal voltaram, alguns para a região Nordeste, trazendo ali essa doutrina, muitos acreditaram e foram batizados no Espírito Santo. Depois também outro se espalhou ali no Norte, na região Sudeste, na região Sul e por último na região Centro-Oeste, né? Mais tardando aí na região Centro-Oeste. Então houve aí uma expansão da doutrina pentecostal pelo Brasil, porque Deus era com eles, porque era realmente algo que as pessoas viam que era de Deus e que estava acontecendo, e aquilo ali mostrava para as pessoas que aquilo ali era verdadeiro. E o que eles tinham, última característica, a gente vê então a pregação, a gente vê a perseguição, a gente vê o crescimento e ocorriam ali maravilhas em meu povo. Curas divinas, batismo no Espírito Santo, dons que eram manifestos no meio da igreja, dons espirituais, e ocorriam ali coisas extraordinárias no meio da igreja. E essas coisas que ocorriam, esses fenômenos que ocorriam dentro da igreja, impactavam na vida das pessoas, na vida espiritual das pessoas. A gente vê, por exemplo, uma passagem que tem no Diário do Pioneiro, né, de Ivar Wingren, filho justamente de Gunnar Wingren, no Diário do Pioneiro, na página 34, ele traz aqui um relato a respeito de coisas que aconteciam no meio da igreja, ali naquela época. Ele diz: um irmão foi curado de enfermidade muito grave na perna. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um outro que tivera dor de cabeça durante 10 anos foi curado. Isso eu vou falando aqui e o irmão vai se lembrando também aí, ou a irmã, do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem feito na vida dos irmãos na igreja. E muitas dessas coisas que aconteceram lá, acontecem hoje em dia. Às vezes a gente quer romantizar, dizer, mas Deus não opera. E às vezes o irmão está contando a bênção, está contando que Deus operou, e a pessoa não está nem escutando, dizendo que Deus não opera. Deus continua operando. Deus ele opera. Basta a gente acreditar. Basta a gente ter fé que Deus vai lá e faz. Muitos querem dizer que Deus não opera, mas Deus ele opera. Basta a gente buscar a Deus e acreditar que Ele está disposto a fazer em nossas vidas. Fazer milagres em nossas vidas. E aqui ele continua dizendo: um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre, foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos, foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo, além de ter recebido o dom de profecia. Então você vê que coisa maravilhosa, né? O que Deus operava e o que Deus vem operando ao longo da história das Assembleias de Deus no nosso país. Coisas extraordinárias que chamam a atenção das pessoas para que elas possam acreditar na palavra de Deus, naquilo que Deus continua fazendo através ali do Espírito Santo no meio da igreja. Acreditar que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais é para os nossos dias. Infelizmente, muitas igrejas a gente vê que estão caindo na frieza, na mornidão espiritual. Isso eu falo das igrejas Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais Assembleia de Deus. E muitas congregações têm caído nessa frieza, nessa mornidão espiritual. Muitos não têm acreditado que Deus pode fazer. E infelizmente, o que a gente tem visto são pessoas que estão aí abandonando a doutrina pentecostal. Muitos não acreditam ser, veja, pasmem, mas muitas vezes estão dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus,
que iniciou com a doutrina pentecostal, que é uma igreja que por base tem a doutrina pentecostal como base, e que não acreditam no batismo no Espírito Santo. E que não acreditam que Deus ele pode batizar no Espírito Santo, ele continua batizando no Espírito Santo, e que Deus pode operar no meio da sua igreja, distribuir dons espirituais. Infelizmente, a igreja ela tem caído nesse formalismo, nessa mornidão espiritual. Infelizmente, muitos, quando não são fanáticos, são formalistas. Nós temos que ser, isso a gente já falou aqui nesse trimestre, equilibrados. Temos que ter um cristianismo equilibrado, acreditar na palavra de Deus, que Deus ele pode trazer o seu avivamento. Isso tudo com um propósito, para a salvação, para revestimento de poder, para que nós possamos fazer a obra de Deus com mais eficiência e aguardar a vinda de Cristo, aguardar o arrebatamento da igreja, do Senhor Jesus, fortalecidos e fortificados. Então a gente vê aqui, no tópico 3, o autor ele fala aqui da expansão do avivamento pentecostal, e muitos se perguntam por que as Assembleias de Deus no Brasil teve esse crescimento tão acentuado, esse crescimento exponencial. Começou a crescer, começou ali poucas pessoas, quando der fé, explode. Muitas pessoas fazem parte hoje da Assembleia de Deus. Você passa no Brasil e todo lugar tem uma Assembleia de Deus, né? Eu, por exemplo, eu viajo de uma cidade para outra toda semana, né? Quase todos os dias, na verdade. E ali eu passo aqui pelo interior do meu estado, no Rio Grande do Norte, e toda cidade, na verdade, até nos assentamentos, tem uma Assembleia de Deus. A gente passa, não tem nada. Não tem nada. Tem uma casa aqui e outra ali. Mas tem uma Assembleia de Deus ali. E aquela Assembleia de Deus está naquele lugar. Quando chega de noite, na hora do culto, tem gente ali cultuando a Deus. Você passa, não dá nada. Não tem ninguém ali. Mas parece que surge gente de buraco no chão. Mas aquela igreja está cheia ali de crente para glorificar o nome do Senhor, ser cheio do Espírito Santo. E a gente vê, na verdade, que muitos crentes, até de outras denominações, se você for ver, aceitaram na Assembleia de Deus. Aceitaram através de um irmão da Assembleia de Deus que pregou. Aceitaram em uma cruzada. A gente faz muitas cruzadas, né, muitos eventos. Aceitaram no evento de jovem. Mas aí foram para a denominação, às vezes por uma questão de uso e costumes, questão de logística, é mais perto da casa dele, ou algum parente já está indo para aquela igreja e ele vai junto. Mas ali, muitos que estão em outras denominações, às vezes já aceitaram através da Assembleia de Deus, através da pregação de algum irmão. Porque na Assembleia de Deus, a gente vê que tem algumas características no movimento pentecostal, que faz com que ele cresça rapidamente, com que pessoas aceitem a Cristo por meio da pregação de um pentecostal. A gente tem, por exemplo, aqui no livro Pentecostes, essa história é a nossa história, do Robert Menzies, né? Esse livro aqui foi até já recomendado nessas lições agora desse trimestre. E a gente vê aqui que no capítulo 5, ele traz justamente falando por que as igrejas pentecostais estão crescendo, né? E aqui ele traz 5 características, né, que marcam uma igreja pentecostal. Ele argumenta que o crescimento ele se dá justamente por causa dessas 5 características presentes na maioria das igrejas pentecostais. E a primeira característica que ele traz é o DNA missional, né, voltado para missões. E aqui o autor ele traz até o modelo, né, das Assembleias de Deus, um modelo centrífugo, que é diferente do modelo centrípeto. Veja, centrífugo é quando sai do centro para fora, e centrípeto é de fora para o centro. O que isso quer dizer? Nas Assembleias de Deus, no modelo pentecostal, as igrejas pentecostais, eles ficam ali dentro da igreja, buscam o poder da parte de Deus, Deus batiza no Espírito Santo, reveste de poder, e essa pessoa sai lá para fora para pregar a palavra. Sai para anunciar, falar de Cristo, porque ela tem vontade, ela tem sede. Ela está cheia do Espírito Santo e com vontade de falar de Jesus para as outras pessoas. Por isso que eu não entendo às vezes como é que uma pessoa é batizada no Espírito Santo e não tem vontade de falar de Jesus para o outro. Quem é batizado no Espírito Santo tem sede, tem vontade de falar de Cristo para as outras pessoas. Veja o caso de Pedro, quando foi ali batizado no Espírito Santo. A vontade, a ousadia que ele teve para pregar. Então, se você está buscando o batismo no Espírito Santo, busque para pregar a palavra de Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, pregue a palavra de Deus. Utilize o dom que Deus te deu. Se você é cheio do Espírito Santo,
queira que outras pessoas também sejam cheias do Espírito Santo. Então, tem esse crescimento, ele sai de dentro para fora, né? Vai buscar lá fora outras pessoas para poder aceitar a Cristo. E vai crescendo, e vai aumentando o número de pessoas que aceitam a Cristo, que acreditam na doutrina, na palavra de Deus. E aí existe um modelo centrípeto, que infelizmente é aí adotado por muitas outras igrejas. Eles não saem da igreja para ir buscar outras pessoas, eles esperam que outras pessoas venham até eles. Eles não vão em busca de outras pessoas. E aí muitos acabam fadando ali ao fracasso. Aí essas igrejas, elas não crescem. Elas ficam ali e são igrejas que às vezes numa frieza, numa mordidão espiritual. E aí muitas pessoas, por isso que eu falei que aqui o caso, né, muitas igrejas elas têm crentes que aceitaram por meio de algum pregador pentecostal, de alguma igreja Assembleia de Deus, e foram para essas outras denominações, porque eles não saem para pregar a palavra de Deus. Eles não têm esse modelo centrífugo, que é o modelo da Assembleia de Deus, porque faz parte, né, como a gente vê aqui, justamente o autor ele fala, esse DNA missional faz parte do movimento pentecostal e fez parte do movimento das Assembleias de Deus no país. Outra característica que ele traz aqui é uma mensagem clara. E ele diz o seguinte: os pentecostais estão causando tremendo impacto entre os pobres na América Latina, precisamente por causa da clareza da mensagem. E a gente vê que, na verdade, os primeiros pregadores da nossa Igreja Assembleia de Deus eram pessoas leigas, eram pessoas que não tinham muito conhecimento, mas que queriam falar de Jesus para os outros. Veja, nós devemos buscar se capacitar, devemos ir atrás de conhecimento, mas o que importa é que a pessoa que está nos ouvindo, ela entenda o que estamos falando. O objetivo da comunicação é que quem está ouvindo receba a mensagem e a compreenda e possa fazer algo com ela. Infelizmente, que a gente vê que muitos pregadores, hoje em dia, eu queria até falar mais a respeito dessas questões aqui, mas o tempo ele corre e a gente tem que resumir, que muitas vezes tentam inventar, coloca a palavra que nem ele sabe o que é. Nós devemos utilizar de uma linguagem que o outro ele possa compreender, entender aquilo que estamos falando. Nada impede, claro, de você utilizar uma linguagem formal em determinados momentos, mas sempre que a outra pessoa compreenda o que você está dizendo. Outra característica, uma terceira característica que ele fala aqui das igrejas pentecostais é os prodígios e sinais, que a gente já falou aqui, que foi característica do movimento pentecostal da Assembleia de Deus no Brasil, né? Então foi justamente ali curas, poder, autoridade do Espírito Santo. Outra característica é a estrutura limitada da igreja. Na Igreja Assembleia de Deus não há aquele negócio muito assim de você tem que ser bastante capacitado para poder fazer. Não, todos têm potencial. Como ele diz aqui, todos são potencialmente pastores, evangelistas ou missionários. Né? Alguém aceita Cristo, daqui a pouco está fazendo missão ali em outro país. Não precisa muito de, tem que fazer esse curso aqui de capacitação para isso. Claro, como eu já falei, nós devemos nos capacitar. Mas Deus está pronto para nos fazer ali vasos na sua obra. Ele diz, a igreja é, afinal de contas, uma comunidade de profetas inspirados pelo Espírito Santo. E por último ele fala, destaque na experiência, né? Como ele diz, é que é bom a gente ressaltar, embora os pentecostais sempre tenham sido o povo da Bíblia e que estejam comprometidos com a Bíblia, veja, a Bíblia está acima de tudo, está acima da experiência, mas também estão prontos a enfatizar que as mesmas experiências que moldaram a vida da igreja primitiva estão disponíveis hoje. Veja, os cristãos primitivos tiveram experiências com Deus. Pedro, João, Tiago, Estevão, como a gente estudou, tiveram suas experiências com Deus. Essas mesmas experiências estão disponíveis para nós hoje. Então são essas características, elas mudam, né? O DNA missional, a gente vê a mensagem clara, prodígios, sinais, estrutura, a pessoa sempre está pronta para fazer a obra e também a experiência, buscar ter ali a experiência com Deus. Do mesmo jeito que os irmãos na igreja primitiva tiveram, nós hoje podemos ter essa experiência com Deus. Então a gente encerra aqui a nossa lição de hoje. Na próxima lição estaremos estudando a respeito do avivamento na vida pessoal, né? Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas o tempo aqui ele é curto. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente acaba resumindo, né? Mas a gente trouxe aqui também esses livros aqui como referências. Os irmãos busquem aí para aprender mais da parte de Deus. Então, não se esqueçam, né, como a gente sempre diz, participem da escola bíblica presencial nas suas igrejas. E se você ficou até aqui conosco, curta esse vídeo, compartilhe também. E se desejar, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.